E aí, Gari, tudo bom? Como é? Ô, rapaz, meus parabéns, ó. Tudo no mesmo dia, é? Ah, é por isso que tem uma bandeirona bem grande lá de frente da prefeitura. Ia conhecer Jesus e conhecê-lo como seu Senhor e Salvador, tá bom? Então um abraço, aproveitando também, um grande abraço para os amigos aí de Manibu, né? Muita gente em Manibu, essa comunidade aqui pertinho de São José, que alcança o sinal da Olho d'Água FM e acompanha a cada dia a nossa programação. Muita gente em Manibu. Então um abraço aos amigos aí de Manibu. Nós estamos querendo, né, desejosos, e fazermos um outro culto. Fizemos um culto lá em Manibu, ao ar livre. Foi uma maravilha, né? Ali com o carro de som do irmão Klinger. Então precisamos voltar a Manibu aí, anunciar Jesus ali naquela comunidade que é pertinho aqui. Um abraço para Iranildo, irmão Iranildo, que mora lá em São José. Iranildo está firme e forte, da igreja, levando todo mundo agora. Um abraço para sua esposa e também para os seus filhos aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom, queridos? E aproveitando para mandar esse abraço especial para Edivan e para o Garibaldi, né, que hoje estão aniversariando. Que Deus vos abençoe, que vocês venham a conhecer Jesus como seu Salvador pessoal, tá bom? Por enquanto eu acho que são esses aqui na nossa lista. Aniversariante agora só dia 13, vai ser surpresa. Talvez até tenha bolo aqui. Então um abraço, que Deus os abençoe, os amigos aí de Manibu. E aos demais que escutam nossa programação também nos outros sítios, chacras, granjas, fazendas aos arredores aqui de São José, né? Muita gente no sítio Santa Luzia, muita gente que nos escuta também na Fazenda Olho d'Água, sítio Ribeiro, aos amigos do Quebra-Fuzil. Um abraço para o meu amigo lá da Estação Papari, meu amigo João, o seu João, sempre ouvindo o programa, anunciando. Um abraço para a Dona Maria também, a avó do Jaciel, ela sempre está escutando o programa. De vez em quando me vê, dá uma cobrada, né? Então um abraço, Dona Maria, um prazer, querida. Um abraço para todos os amigos aqui da Rocinha, de Manibu, aos amigos do Pau Brasil, Tancredo Neves, a você que mora aqui na Bica, na Estrada do Bonfim, Lagoa do Bonfim, sítios, fazendas, chacras e granjas aos arredores aqui de São José, você que nos acompanha, talvez não tenha muito como entrar em contato conosco, mesmo assim enviamos nosso grande abraço para você e para sua preciosíssima família, tá bom? E se você está aniversariando hoje, também sinta-se parabenizado aí por toda a equipe do programa Seguindo a Cristo. Chegou a hora preciosa que nós temos para ler as Escrituras. Você é convidado nesse instante a abrir a sua Bíblia e ler conosco, acompanhando assim a leitura sequencial do Novo Testamento. Nós já lemos todo o Novo Testamento, estamos repetindo a dose e nesse instante convidamos você a abrir em Mateus. Já estamos no capítulo 12, se você está atrasado, dá uma carreirinha, lê aí os 11 capítulos, porque hoje vai ao ar Mateus 12, na nossa leitura bíblica diária, que entra no ar agora, às 7h31. Leitura Bíblica Diária. Mateus 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culto? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu:
Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Ele está conflito, que eu estou apresentando nessa câmera e nessa câmera. Fazer o bem. Aí eu não sei se está Então dando disse conflito ou ao não. homem, Estende a mão. estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espere Amados, demônios, se senão conhece pelo orador poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Fazer o cartaz, publicar. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Excelente, pegar um momento. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa Sexta-feira pela dividida manhã, contra si precisamos mesma saber não se os subsistirá. candidatos lembrando da Assembleia Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso Eu demônios por vou Beelzebul, botar minha mão aqui por que os e expulsam vou vossos botar de filhos? pau. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu Eu vou botar minha mão aqui, é branca, e vou botar a tua. chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e Agora de manhã. em primeira mão, Agora de manhã, A reunião. saqueará a Tu casa? vai, não vai? ele falou que era Quem de não é tarde. por mim, Falou que era da- Foi. Agora e de quem manhã comigo eu não ajunta a espada. Então tu não vai. não sei. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados Eu aos vou tirar tua mão homens, aqui. mas a blasfêmia Já contra o sabe. Espírito não será Ele perdoada. falou que era de tarde. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe Tá isso buscando aqui perdoado. para diferente. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, Ah, nem duas, no é? outro. É. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore Então má eu vou e fazer o o seu seguinte, vou fruto abrir a mau. janela aqui. Porque pelo fruto se Duas conhece a camas, árvore. chique demais. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Felipe Nascimento. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Ele está reclamando Mestre, aqui a conversa da Queremos palavra. ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada.
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Programa Segundo a Cristo. O seu programa de todas as manhãs, trazendo para você a leitura da Palavra de Deus. Para aqueles que não podem ler, podem pelo menos ouvir, né? Então, um abraço para você que escuta. Talvez está no seu trabalho aí, muito ocupado com as mãos, mas os ouvidos livres para ouvir a Palavra de Deus. Então, um abraço para os amigos aqui do Mercado Público, a você que nos ouve em diversas partes aqui, os comerciantes, comerciários de São José. Nós queremos aproveitar este ensejo também e aproveitar em nome de toda a equipe do programa Seguindo a Cristo, da Igreja Batista Regular, que sustenta esse programa no ar a cada dia, parabenizar ao prefeito da nossa cidade, o senhor Arlindo Dantas, que hoje está aniversariando, é o aniversário dele. Tivemos informações aqui de que hoje é o seu aniversário. Então, senhor prefeito Arlindo Dantas, em nome de toda a nossa equipe, queremos parabenizá-lo, tá bom? E queremos aproveitar também e dedicar um versículo da Palavra de Deus para o Senhor, tá ok? Que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 9, o versículo de número 10 e 11, diz assim, ó: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Que Deus abençoe o senhor prefeito Arlindo Dantas. É o desejo do nosso coração e a nossa oração. Oramos por sua pessoa, porque na nossa igreja temos a responsabilidade de orar por aqueles que estão exercendo a autoridade. E nós oramos que Deus lhe dê sabedoria e que o Senhor também possa conhecer a Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. Vai as nossas felicitações, tá bom? Em nome de toda a equipe aqui e dos seus amigos que estão nos avisando aqui, né? Eu acho que foi a Jordânia que mandou-nos aqui dizendo os parabéns para o prefeito da cidade, Arlindo Dantas. Um abraço, pastor. É a Jordânia? Eu acho que é. Eu não estou vendo aqui o nome, né? Eu acho que foi ela que botou aqui. Não sei. Ok, mas enfim, um abraço aí para os amados que estão acompanhando via FM Esperança. Irmão Pedro, lá em Caicó, acompanhando nossa programação. Deixa eu ver quem mais. Irmão Pedro Justino, né? Serra Negra do Norte, acompanhando nossa programação. Quero mandar também um grande abraço aqui para o nosso irmão em Cristo, Dr. Felipe, está nos acompanhando, né? Nosso advogado está morando em Brasília, nos abandonou aqui, mas está acompanhando nossa programação lá em Brasília. Um grande abraço, muitas saudades também, irmão querido Felipe. Deus o abençoe, dá um grande abraço aí em Rayane, tá bom? Fazem muita falta aqui entre nós e ele está aqui trazendo o seu bom dia, dizendo Deus abençoe, saudades da família e da família em Cristo. E Deus abençoe. Amo meus pastores. Um abraço, Felipe. Nós também te amamos muito e ficamos muito felizes de saber que você está tendo essa oportunidade de poder, a cada dia, poder ver seu pai, né? Esse é um lado positivo aí das tecnologias, podemos usar assim para o bem. Agora nós queremos chamar a sua atenção, meu prezado ouvinte, para o momento em que nós temos o nosso quadro chamado de Mensagem Bíblica. A cada dia temos uma mensagem para entregar para você. O pastor Paulo Fernando é o responsável por este quadro. Vez por outra a gente dá uma folgazinha a ele. Não é moleza não, né? Está todos os dias preparando reflexões, meditações, cuidando da escola, cuidando da esposa. Não tem mais os meninos, já foram tudo para Brasília. Daqui um dia vai sair outros, mas tem muitas responsabilidades. Mas nós esperamos que você nesse momento possa voltar a sua atenção para este momento especial em que a palavra de Deus vai ao ar com o servo do Senhor que está aqui disposto a entregar para você este recado do Senhor. Então vamos agora ao nosso quadro Mensagem Bíblica, que entra no ar a partir de agora às 7 horas e 40 minutos
do programa Seguindo a Cristo. Mensagem bíblica. Oferecimento Valda. Apresentação: Pastor Paulo Fernando. Rocha, nega. Que a graça do nosso Deus nessa manhã esteja em nossos corações e que sejamos sacrifícios vivos no altar do nosso Deus. Amados, nessa manhã queremos ainda ir para o livro de João e o capítulo 4. Nós queremos tirar a meditação aqui do versículo 30 e versículo 31. Tem uma curiosidade aqui para a gente trazer para os amados irmãos aqui hoje pela manhã. A minha oração é que haja compreensão da palavra de Deus e que todos que nessa manhã estejam ouvindo este programa possam realmente conhecer a Jesus Cristo como meio de salvação e aqueles que já são salvos possam serem fortalecidos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nesse texto aqui, e o contexto dele é a história da mulher samaritana com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele teve aquele encontro com ela, e nesse encontro o Senhor lhe apresentou a salvação, onde essa mulher creu. E foi a cidade de Samaria, trouxe uma multidão, e essa multidão conheceu a Jesus Cristo como meio de salvação. Agora, depois de toda essa conversa que temos aqui, a mulher samaritana com Jesus Cristo, Jesus volta aos seus discípulos e no intervalo em que a mulher vai para a cidade, Jesus então vai e encontra os seus discípulos e os encontram comendo. E aqui tem uma curiosidade que eu quero trazer para os amados irmãos e como reflexão para a gente, né? Versículo 30, versículo 29, vinde comigo, isso depois de Jesus ter conversado com a mulher, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Então ela está saindo, já foi para a cidade, chamar o samaritano. Versículo 30, saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, ou nesse intervalo, os discípulos rogavam dizendo, mestre, come. Mas Jesus lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Versículo 33, diziam então os discípulos com os outros, ter-se-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra. A minha oração é que esses poucos versículos, ó Deus, que nós queremos trazer como meditação, possa alcançar os corações perdidos e aqueles que já foram alcançados se fortaleçam na graça e no seu conhecimento. Graças nós te damos pelo livre vontade de livre querer estamos aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, falar da sua palavra e livremente estamos lendo a mesma. Nós oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amados, há certas coisas nas Escrituras que Jesus falava e as pessoas não entendiam e era necessário Jesus explicar, né? E começando desde o capítulo 2, algumas coisas que Jesus dizia e os discípulos não entendiam, né, claramente, e era necessário depois Jesus explicar com muita clareza. E eu quero dar essa introdução para o que eu quero lá naquele versículo, quanto à questão de fazer a vontade de Deus. No capítulo 2 de João, Jesus com os seus discípulos, expulsando aqueles que estavam dentro do templo, fazendo do templo do Senhor, da casa de Deus, um lugar de comércio, né? Vendendo, jogando, comprando e fazendo muitas coisas que não deveriam, e Jesus expulsa aquele povo de lá. E naquela ocasião em que Jesus estava expulsando o povo, Jesus disse para aquele povo, aqui no versículo 20, capítulo 2 de João, diz assim, replicaram os judeus, em 46 anos
foi edificada este santuário e tu em 3 dias levantarás. Ou seja, Jesus estava dizendo para os seus discípulos aqui, ou aqueles que estavam seguindo a ele, que ele iria destruir aquele santuário e em 3 dias Jesus iria então novamente soerguer o santuário, ou levantar o santuário. Então os discípulos aqui indagaram, mas como é que pode? Falando como um bom pernambucano e recifense, poxa, 46 anos foi construído e ele quer construir em 3 dias, reconstruir em 3 dias. Claro que Jesus não estava falando aqui da reconstrução de um templo físico, mas Jesus estava falando acerca do novo santuário que ele iria levantar, ou seja, a morada dele dentro daqueles que mais tarde viriam a conhecer Jesus Cristo como meio de salvação. Ou seja, há certas coisas nas Escrituras que Jesus falava em que seus discípulos não compreendiam, mesmo aqueles que estavam seguindo, como no primeiro caso aqui, Jesus não estava se referindo a um templo físico, do qual ele estava expulsando as pessoas que aqui estavam vendendo lá as suas mercadorias. Jesus estava falando de um templo, de um santuário, pelo qual isso iria acontecer com a sua crucificação, com a sua morte e com a sua ressurreição, como Paulo deixa bem claro lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 6 de 1 Coríntios, quando diz que nós somos o santuário de Deus. E era exatamente isso que Jesus estava aqui se referindo, que ele iria construir em 3 dias por meio da sua morte e da sua ressurreição. E os discípulos e aqueles que estavam acompanhando Jesus não entendiam isso. Uma outra ocasião também nós encontramos aqui no capítulo 3, quando o encontro de Jesus Cristo com Nicodemos, e aqui Jesus diz a Nicodemos, versículo 3 do capítulo 3 de João, e isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E como eu expliquei a semana passada, Nicodemos aqui novamente não, ele vai indagar, ele vai responder a Jesus, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Jesus não estava falando de uma relação sexual para alguém nascer. Jesus estava falando do novo nascimento, que é baseado no crer na sua pessoa, a regeneração do Espírito Santo, e essa pessoa se torna uma nova criatura, como Paulo menciona em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós nos tornamos uma nova criatura. Então, há certos ensinos naquela ocasião em que Jesus aplicava a seus discípulos, ou mesmo às pessoas, no caso aqui, a Nicodemos, e eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Quanto à questão do tempo, quanto à questão do novo nascimento, aqui eles não entendiam. Da mesma coisa aconteceu com a mulher samaritana. Com a mulher samaritana, no capítulo 4, quando Jesus esteve com aquela mulher, e ele disse ontem que Jesus estava quebrando todo preconceito entre judeus e samaritanos, especialmente com uma mulher, né? Em que Jesus estava falando com ela, e os judeus não falavam com as mulheres, sendo homem. E aqui no capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus novamente lança um outro ensino, que essa mulher também não tinha a menor compreensão do que Jesus estava se referindo. E aqui no capítulo 4, versículo 14, Jesus com aquela mulher, na conversa dele com ela, ele diz e oferece algo para ela. Naquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher não compreendeu, então ela disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Mais uma vez, lá com os discípulos, lá com Nicodemos, aqui com a mulher samaritana, o ensino, as pessoas não compreendiam o que Jesus estava ensinando pelo fato de que Jesus estava falando sobre água física, Jesus estava falando sobre a salvação, e ele usou aqui o elemento água para que a mulher pudesse entender que o que ele tinha, ela jamais precisaria buscar novamente, uma vez que recebesse Jesus Cristo como bem salvação. E a mulher entende aqui que é a água. Lá com os discípulos e as pessoas que acompanhavam o templo, Nicodemos, novo nascimento, aqui a água. E com os discípulos que estavam com Jesus aqui. Jesus novamente dá um outro ensino, pelo qual também os discípulos não entendem na hora. É necessário que Jesus possa explicar a eles o que seria realmente a comida, que seria fazer a vontade de Deus, não é? E como nós já lemos aqui, a Bíblia diz aqui no versículo 32,
quando eles oferecem então, mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos então disseram, ter-se-lhe porventura trazido o que comer? A comida que Jesus tinha aqui para oferecer e mostrar a seus discípulos era quanto à questão de fazer a vontade de Deus, porque no versículo 34 ele vai explicar, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar toda a sua obra. E aqui, quanto à questão da vontade, era exatamente aquilo pelo qual o Senhor foi designado pelo Pai para realizar aqui na face da terra, que seria então a sua morte, a sua crucificação, pela qual o homem que pudesse crer nisso, então esse teria a vida eterna, na qual é dada pelo nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa era a razão que os discípulos não estavam entendendo. Estavam entendendo que era uma comida física e Jesus mostrando que seria fazer a vontade daquele que realmente lhe enviou aqui na terra. Interessante que capítulo 6 de João talvez explique melhor o que a gente quer dizer aqui. João capítulo 6, versículo 38 a versículo 40, diz assim a palavra do Senhor, porque eu desci do céu não para fazer a própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum se eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. E essa é a vontade pela qual o Senhor está explicando a seus discípulos aqui que uma comida lhe consistia em fazer o que seria então a vontade do Pai. Ou seja, vir a este mundo, como foi mencionado no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus nos amou e todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Versículo 17, ele diz que Jesus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui no capítulo 4, ele, depois de conversar com a mulher samaritana, mostrando a seus discípulos qual seria a vontade do Pai, que não seria a comida como os discípulos pensavam, mas sim morrer na cruz para que todo aquele que pudesse vir o Filho, ir ao Filho, receber o Filho como Salvador, não pudesse mais perecer. Essa é a vontade de Deus. Dentro desse contexto, o que a Bíblia diz quanto à questão da vontade, e eu quero mostrar em duas etapas. Primeiro, a vontade do Pai quanto à questão daqueles que já receberam Jesus Cristo como meio de salvação. Se você sair daqui comigo, mas não desmarque, a gente volta para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quanto à questão daqueles que já receberam Jesus Cristo como meio de salvação, diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até versículo 4, quando diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, eles continueis progredindo cada vez mais. Isso é uma expressão que o apóstolo Paulo traz para aqueles que já receberam Jesus Cristo como meio de salvação. E ele desenvolve muito bem isso em Filipenses capítulo 2, no livro todo, mas Filipenses capítulo 2, de versículo 12 até versículo 15, Paulo trata do desenvolvimento da vida cristã. E em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, olha, continua vivendo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Amados, não é possível nós que recebemos Jesus Cristo como meio de salvação não entender que a vontade de Deus é que façamos a sua vontade e não a nossa. Mas infelizmente, por causa da nossa negligência espiritual, por causa do nosso descompromisso para com Deus, nós vivemos nessa terra como se nós não tivéssemos de que prestar conta a alguém.
Paulo está mostrando aqui que a vontade de Deus é que estes irmãos pudessem continuar progredindo cada vez mais. E essa expressão de progresso me lembra muito bem o que o apóstolo Paulo mostra em Filipenses capítulo 1, né? E também em Filipenses capítulo 2, um pouco lá. Mas Filipenses capítulo 1, Paulo diz que as coisas que aconteceram com ele têm antes servido para o progresso do Evangelho. Para que esse Evangelho possa progredir cada vez mais. Paulo dizendo aqui, continua progredindo. Em outras palavras, continua desenvolvendo a salvação, a vida cristã, porque esta é a vontade de Deus, pelos quais os discípulos não estavam entendendo que quando Jesus disse, uma comida eu tenho que vós não conheceis, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu vá à cruz e complete a obra que ele me concedeu, para que nenhum se perca, pelo qual venha a crer em mim. E aqui, nós que já cremos nisso, ele está dizendo, continua progredindo. E de que maneira nós devemos progredir? Diz a palavra do Senhor aqui que nós devemos continuar cada vez mais. Em versículo 2, ele fala, porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos da parte do Senhor Jesus. Veja o que ele diz, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Esta é a vontade de Deus para aqueles que já vieram a Cristo, o Senhor Jesus Cristo cumprindo a vontade do Pai, indo à cruz e dando sua vida para cada um de nós. Há certos ensinamentos que realmente as pessoas não compreendiam. Há certos princípios da palavra de Deus que é necessário explicações por meio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para que venhamos a compreender. Porém, este ensinamento quanto à questão da salvação, da forma que a Bíblia mostra, ela deixa muito clara para todas as pessoas que realmente leram a palavra e entendem que precisa buscar a salvação. Jesus, em relação a nós que já aceitamos Jesus Cristo, ele está dizendo, a minha vontade é a vossa santificação. A minha vontade é o seu progresso. A minha vontade é que vocês me agradem. A minha vontade é que vocês me sirvam. A minha vontade é que vocês me amem de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, com todo o ser, com todo o seu viver. Deus está dizendo, essa é a minha vontade, pelo qual o próprio Senhor Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus e sendo o próprio Deus, mostra claramente isso quanto à questão ao seu Pai, quanto à questão ao nosso Deus, sendo Ele o próprio Deus. Mas Jesus sempre fez a vontade do Pai. Sempre fez a vontade de Deus. E quanto à questão desta vontade, desta comida que é fazer a vontade de Deus, Deus está dizendo para a gente que já recebeu Jesus Cristo, faça a minha vontade, me agrade, se santifique, haja progresso, faça realmente o que eu estou mandando. Agora, quanto à questão daqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como salvação, qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? A Bíblia mostra aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, que é um texto bastante conhecido entre os irmãos, e eu gosto geralmente de ler versículo 5 e depois versículo 4. Eu faço essa inversão para melhor compreensão do que está aqui nas Escrituras, que é o versículo 4 e o versículo 5. Versículo 5 diz assim, porquanto há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para você que não conhece Jesus Cristo ainda como meio de salvação, a vontade de Deus é que você entenda que por meio do nosso Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, é que você obtenha a vida eterna, porque sem Ele não tem como realmente alguém alcançar os céus. Isso é dito nas Escrituras por todos os Evangelhos, por toda a Bíblia. Não existe um outro caminho, um outro meio, uma outra forma, uma outra maneira do homem conhecer a Deus verdadeiramente como vida eterna, se não for por meio de Jesus Cristo.
E às vezes eu faço menção de que aqui está mencionado um homem e não uma mulher, porque a compreensão de muitos, uma compreensão falsa, como os discípulos estavam tendo no capítulo 2, como Nicodemo estava tendo no capítulo 3, como a mulher samaritana estava tendo no capítulo 4, como os discípulos estavam tendo um falso entendimento dessa comida, assim são aqueles que entendem por tradições, são aqueles que entendem por nascido ou ter nascido numa religião pela qual ele pertence, de que a salvação fora o nosso Senhor Jesus Cristo. Amigo, você está completamente enganado. Porque as Escrituras, conforme diz aqui a palavra do Senhor, que existe só uma pessoa que pode então lhe conduzir aos céus, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher não pode, um santo não pode, as suas obras não podem, nada que você possa fazer nessa terra pode lhe dar a salvação, a não ser a compreensão do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o desejo de Deus. Ele está dizendo aqui, há um só mediador. Inclusive Jesus estava dizendo isso em João capítulo 14. Nós iremos chegar lá naquele texto, se Deus quiser, daqui para o final do ano. Em João capítulo 14, os discípulos talvez estivessem meio conturbados, estivessem meio preocupados, assim como nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Também, versículo 3 em diante, Paulo mostrando que aqueles que dormiram em Cristo têm esperança. Mas em João capítulo 14, também havia essa preocupação, né, para onde iriam depois que realmente conhecessem a morte. E Jesus naquela ocasião disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar para que onde eu estou estejais vós também. Perguntaram para Jesus: Senhor, para onde iremos nós se tu tens a palavra da verdade? Jesus explica naquela ocasião o que Paulo está dizendo aqui. O que foi dito em Atos, que entre Deus e a terra só existe um nome dado entre os homens, mais uma vez, pela qual o homem necessita ou importa ser salvo, que é Jesus Cristo. E lá Jesus mesmo faz referência a isto quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir aos céus senão por meio dele. Jesus não diz que há 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos. Jesus não diz que é uma mulher, que é santo. Jesus não diz que são as boas obras. Jesus não diz que é qualquer outra coisa a não ser a sua pessoa. Eu sou, ele diz, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem aos céus senão por mim. Qual o desejo de Deus? A Bíblia mostra aqui que há um só mediador. E agora, a comida que Deus quer que você realmente obtenha nessa manhã, que é o pão do céu que desceu, que João capítulo 6 trata, diz aqui no versículo 4, a vontade e o desejo de Deus. Versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade daquele que realmente veio para satisfazer o seu Pai, fazendo a vontade dele para que a vontade do Pai se cumprisse naquilo que ele estava realizando, ou seja, dando a sua vida na cruz do Calvário para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vontade. Os discípulos perguntaram: será que ele trouxe outra comida que nós não sabemos? Jesus respondeu: a comida que eu tenho consiste em fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai, nessa manhã, é clara para você. O prefeito Arlindo Dantas, do qual já tive a oportunidade de falar com ele algumas vezes, tive a oportunidade de poder pregar no culto em que ele se encontrava presente, já por 2 vezes. E a todos vocês, mitibuenses e aqueles que estão nos ouvindo até em outros países, a vontade de Deus para você que é salvo é a sua santificação, agradar a Deus. A vontade de Deus para aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como primeira salvação
é que você possa saciar a sua sede na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o aceitando. O pão vivo que desceu do céu, pela qual o homem crendo nele, o homem fará a vontade do Pai. Que a vontade do Pai é que nenhum se perca. A vontade do Pai é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Há ensinamentos que às vezes é necessária explicação, como Jesus fez. Aos discípulos, o tempo. Nicodemos, o novo nascimento. A mulher, a água. A seus discípulos, a comida. E a salvação. Fica claro que só por meio do nosso Senhor Jesus Cristo é que você fará a vontade do Pai, recebendo a salvação dele. Que Deus te abençoe nessa manhã. Agora são 8 horas, 8 minutos. Por aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do programa Seguindo a Cristo. Muito obrigado a você que acompanhou-nos através da FM Esperança, através do nosso Facebook e também através da FM Olho d'Água. Voltaremos amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir, apresentando mais uma edição do programa Seguindo a Cristo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia na presença do Senhor e até amanhã.